da verba da educação, orientar parte dela para esse tipo de conexão com a coisa de saúde, você entende? Então a gente, ao invés de ficar desapropriando o prédio, ficar essa questão do uniforme, que nós estamos vendo aí os problemas e tudo mais, orientar para esse programa. Ai meu Deus, como que é? Liga aqui. Tá saindo? Eu falei que hoje ia ser ouvinte, mas quando fala a palavra educação é uma coisa que mexe muito comigo, então eu não consigo ser só uma ouvinte passiva nesse sentido. O sistema da educação integral é uma coisa que me preocupa, e outra questão que me preocupa muito é a confusão que se faz com a função social da escola. Para que existe uma escola? Qual é a função social de um professor? Qual que é a função social de existir uma escola? E eu, enquanto educadora, né, eu percebo assim, que existe essa carga muito grande em cima das escolas e das pessoas que trabalham dentro desse ambiente. Com isso, como se a gente tivesse que ser o salvador de tudo. Então ali dentro tem que fazer isso, porque tem criança que está passando fome. E algumas pessoas ficam até bravas, né? Podem ficar, achar, nossa, o que ela está falando? Ela é professora. Mas que a escola, inicialmente, ela foi criada com uma função de ser uma coisa assistencialista. Depois de muito estudo, olhou-se para esse local como um local de emancipação dos indivíduos, para que não precisasse mais viver desse assistencialismo, né? E isso me preocupa bastante. Você, enquanto tem bastante experiência com arquitetura, eu estava falando com o Plácio, né, no dia da conferência, Eu me lembro de você. que os prédios da educação, criados para a educação infantil, que é uma das fases do desenvolvimento mais importantes do ser humano, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um currículo de quase 2.000 páginas que fala que a gente tem que trabalhar português, matemática, ciências da sociedade, ciências da natureza, artes visuais, música, dentro da educação infantil. Ou seja, não é uma educação voltada só para o cuidado, né? É uma educação que visa emancipar essas crianças, porque crianças de 2 anos, elas aprendem, né? Então, assim, me preocupa muito, porque os prédios, quando eles foram construídos, no que foi pensado? Tem 3 salas de aula para 8 turmas. Então a gente tem que fazer de todos os espaços uma sala de aula. E quando chove, são 3 turmas dentro de uma sala de aula. Fora o soninho. Fora o soninho, porque é isso. A escola, a gente tentou tirar essa parte assistencialista, mas a gente ainda não conseguiu, né, desmembrar isso. Então eu, enquanto professora, eu acho que seria importante ter esse tipo de projeto, né, de conscientização e ter os núcleos próprios para se tratar dessas outras questões, porque senão a gente vai pegar e vai enfiar tudo dentro da escola, né, vai virar tudo responsabilidade da escola, e já né, a gente está apanhando na cara de pai e mãe porque acontece alguma coisa, e até o que acontece dentro de casa é nossa responsabilidade. Então os professores, os auxiliares, os gestores, enfim, todo mundo que trabalha dentro do contexto escolar, a gente está muito sobrecarregado. Eu queria saber qual que é a sua proposta nesse sentido para a educação, principalmente na questão dos prédios, porque a gente sabe que gastaram 36 milhões em prédios para a educação que não eram adequados, e aí, né, a gente vai ficar sempre mascarando isso. O que vai ser feito? Desculpa me prolongar. Só para complementar essa parte, e assim, que é um dos grandes problemas da gestão pública em Bauru, é a falta de integração entre as secretarias. Esse serviço que a gente já tem na Secretaria do Bem-Estar Social, que é o serviço de convivência com a família, que teoricamente são muito bons, só que não está desempenhando a função que deveria desempenhar, e aí sobrando para a educação, entendeu? Mas assim, a ideia que tem esse serviço, que são de crianças de 3 a 6 anos, de 6 a 15 anos, são muito bons. Infelizmente, como não tem essa integração entre a educação, a Secretaria Especial
o esporte e a saúde, isso é um problema gravíssimo na gestão municipal, que não vem só de hoje, já vem de muito tempo isso aí. Dani, né? Isso. A sua pergunta vem no cerne da minha formação, tá? E da experiência que a gente teve. Me lembro que quando nós fizemos, acho que a professora lá sabe, do núcleo renovado de ensino, teve uma fase que o professor José de Arruda Penteado, a Leila Arruda, a Adriana Chaves, né, que foi uma referência na educação aqui, eu me lembro da gente estar discutindo esse ponto aí, tá? E aí tinha um espaço ali no Geisel, né, umas células que a gente começou a fazer hexagonal, né? E que o conceito, e isso depois se estendeu. Eu tive a possibilidade de, junto com a equipe da Ciplan, naqueles anos 93 a 95, de estender isso para um sistema que avançou muito, mas que pode ser melhorado, né? Que era o seguinte: se você olhar os sistemas a sala de aula, ela começava aliás, o espaço de educação dentro dessa visão, a minha visão tem uma formação inicial com o Freinet, pedagogia Freinet, aulas passeio, onde tudo vira sala de aula, né? Você caminha pelos lugares que está ensinando o aluno vê a borboleta, você começa a fazer ciência com ela, leva o pai para fazer bolo, a mãe que não sabe ciência, mas na hora que ela mistura a farinha com o ovo e o calor vira um bolo, aí começa a entender o que é química, o que é isso, aquilo. Então, eu tive essa formação com esse povo maravilhoso, tá? E depois eu fui avançar para o Vygotsky, para o Pedagogia Histórico-Crítica, e vai para o Paulo Freire, né? Entender porque aquelas práticas de planejamento participativo com a comunidade exigia você não ser só um cara que fica jogando informação, mas é uma pedagogia dialógica. Eu aprendo muito mais, eu tenho que aprender muito mais do que ensinar. E é daí que a gente tira isso. Então, toda essa minha formação está ligada aí. E aí a gente começou a compreender, e eu tenho um artigo sobre isso, de livro, as pessoas não sabem, eu já fiz, sei lá, uns 10 livros com um artigo científico de cada área dela. E um deles foi sobre as creches. Na época era creche ainda, né? Mas eu quero pegar, você deve lembrar da creche aqui do Geisel, uma que tem uns arquinhos assim, né? Hoje é e-mail, né? Tal. Lá na Pousada da Esperança, que parece uma pipa, ali na Cardia, que tem um arco e tal, lá no Ouro Verde. Eu me lembro que sentando com o pessoal da educação e da assistência social, a gente discutiu o seguinte, que esses espaços, todo ele é de formação, tá? Então a gente começou, nesse artigo a gente fala assim, você tem espaços de educação abertos e descobertos. Você tem espaços abertos e cobertos. Você tem espaços fechados, mas com possibilidade de ser aberto. Então a gente começou a ver que você tem uma sala de aula, uma varanda, e se ela estiver integrada, você integra a varanda com a sala de aula. Nós temos casos feitos de que a sala de aula era divididas por uma lousa, e que se você quisesse abrir a lousa, integrava as duas salas. Tá? E entregava com pátio, integrava com isso aqui, para quê? Porque tudo era espaço de educação, né? Então, essa flexibilidade. Nós tivemos uma experiência, eu preciso contar isso para vocês. O Fio, acho que é capaz de lembrar. Eu me lembro do Fio, naquela jornada, quando eu fui secretário, de alguma forma. O Isaías Daibem, que é o esposo falecido, esposo da Ana Maria Daibem, que é companheira nossa de partido, e que, se a gente não conseguir fazer uma coligação, provavelmente será a nossa vice numa candidatura eventualmente de chapa pública, uma pessoa de referência. Queria muito. Mas assim, eu me lembro que um dia o prefeito Tideu e o Isaías me chamaram no gabinete, no início de gestão. Isso era mais ou menos, sei lá, agosto, do primeiro ano de gestão. E Isaías falou: olha, tem 2.000 crianças fora da escola. Na época isso era possível, hoje eu acho que nem é possível mais, né? Porque você tem toda uma questão de legislação que impede, que cobra do pai, da mãe, até crime.
e etc. Mas na época tinha esse problema. Mas fica fora. Ainda tem gente que fica. Hoje 400. Olha que- Ela compra vários fora. E eu me lembro que eles chegaram para mim, como secretário de treinamento, e falou: Charles, olha, nós estamos com esse problema. E nós temos que até março do outro ano, nós temos que construir vagas, 3 escolas para abrigar essas pessoas. Aonde estão? Uma era na região de expansão da cidade ali do Camélias, outra era lá na Vila Dutra e outra lá no Azulão. Aí o desafio era fazer 3 escolas, acredite, 3 escolas em 60 dias, para poder dar conta. E foi dando conta. Nós fizemos as 3 escolas em 60 dias. A escola do Camélias, aquela e-mail, Rosângela, que hoje teve ampliação e tal. Gente, eu me lembro de sentar nas madrugadas, desenhar o prédio. E o pai falou: cara, como é que vamos construir isso? Não pode ser com a tecnologia tradicional. A gente chamou as empresas que tinham produção industrializada. Na época tinha uma que utilizava o pessoal do Instituto Penal Agrícola, não, das penitenciárias mesmo, e tal, a Treplan, que ofereceu um preço justo, a gente discutiu esses preços, e que era modular. E eu tive que inventar, porque eles não tinham, porque era para apartamento, para tecnologia, eu tive que inventar para eles como é que ligava as paredes de outra forma, para poder fazer salas de aula. E fiz a cobertura com uma trelicinha metálica inclinadinha, um forrinho de madeira com isopor dessa altura para não deixar passar calor, e uma pena. Está lá até hoje, faz, sei lá, 20 anos, 25 anos, funcionando, até onde eu sei, não teve grandes problemas. E nós fizemos Oi? Está de boa, Está de boa? Você trabalhou? Obrigado, por favor, porque está falando uma grande mentira aqui e você me desmentiu. Ao vivo e a cor. Entende? Mas fui eu que desenhei aquela escola, como é da Vila Dutra, e foi feito em 60 dias. Quando começou o período letivo, a escola estava pronta. Gente, desculpa, a gente não consegue terminar uma quadrinha da 1º de agosto lá. Da Batista de Carvalho, uma quadra, 6 meses. Então, isso me parece algo que nós temos que, eu tenho procurado compreender por que está acontecendo. Mas, gente, é difícil. A palavra pode ser outra, mas eu acho que a gente tem capacidade de gestão na área de execução de obras e de projetos, cara, que bem assim comparado com o que eu falei, em 3 anos construir 380 prédios históricos. Cara, isso parece uma paródia, uma mentira, uma brincadeira de mau gosto com uma cidade que tem universidade de engenharia, que tem universidade de arquitetura e urbanismo, que tem profissionais que estão aí, sabe, no mercado, altamente capazes em todas as áreas, que não são chamados para ajudar a gerir esse negócio. Não escutam as pessoas da base, né? Elas não são ouvidas. E assim, uma desculpa que é esfarrapada, que culpa o sistema público por essa demora, que é uma outra coisa assim, que coloca na licitação o problema, que não é um problema, não é a licitação. Eu sempre gosto de citar vários, a gente tem a Petrobras, a Caixa Econômica, todas usam a mesma lei e não tem essa demoralidade para execução de serviço e de obras. Eu me arrisco a dizer que tem uma doença. Tem uma doença patológica na cidade, na gestão, que não tem a ver com capacidade das pessoas, que não tem a ver com gerenciamento, mas desculpa, tem a ver com outro tipo de interesse que perturba esse fluir correto das obras públicas. Charles, então, aproveito e faço um convite para você conhecer a escola. Para você conhecer. Oh, meu Deus! Professor, não dá aula de microfone, não, gente. Para você conhecer a escola que eu trabalho, que é o Leila Berriel Aidar, que nós transformamos a escola inteira, né? Eu gosto muito de arte. Eu também, você viu? Sim, e daí a gente conversou sobre o quanto a arte é emancipadora. Então, os muros da escola tem Tarsila do Amaral, Ivan Cruz, não é aquela coisa padronizada que você vê 2 bonecos escrito bem-vindo, né? Tem um sentido, porque o currículo fala, e eu acredito, o espaço é o segundo educador. É por isso que isso é uma coisa que me preocupa bastante. Não, pode continuar.
Tá. Eu quero fazer uma adendo só do que você falou. Sim. Então, assim, eu convido vocês a irem Vamos lá. conhecer o Leila. Foi um trabalho, assim, conjunto muito, né? A Débora Miranda, que é diretora lá, ela se debruça bastante no currículo, porque é uma preocupação que a gente tem. Porque eu percebo, assim, que todos os pré-candidatos e todas as pessoas que estão envolvidas dentro da política não têm o conhecimento do currículo que rege a nossa cidade. Porque, assim, o Frenê, eu gosto, eu uso ele como ferramenta, mas aqui a gente usa o Vygotsky puro e o Saviani. Então, é assim, é o saber científico dentro da escola. E as crianças, elas aprendem, né? Essa coisa da compreensão da inserção dela, né? Sim. A cidade, a reflexão. Teve uma mãe que me mandou mensagem esses dias, falou assim, professora Dani, eu fui falar índio aqui em casa, minha criança de 2 anos virou pra mim, é indígenas. E a gente foi conhecer os indígenas, porque eu levei eles no pessoal do Pereguá, para eles vivenciarem. É isso, eu gosto de usar bastante aula, passeio, eu acho que todo lugar é para ser educador, mas para isso ele tem que ser pensado. Né? Porque daí fica também na conta do professor organizar esse ambiente. Pedagógica sempre será do professor. Sim. A maneira de compreender, a outra são práticas. Sim. Mas era isso, mas obrigada pela resposta. O que eu queria fazer um adendo, Dani, você falou do espaço, da convivência que faz parte, principalmente na primeira infância. Saem alguns estudos agora referente à mobilidade. Então, assim, mobilidade é o acesso. A escola está próxima de você. Então, nesse período da primeira infância, que é onde o cérebro do indivíduo mais se desenvolve e que é de extrema importância, começaram a pegar crianças que fazem um trajeto de carro para a escola, crianças que vão a pé. Ela fala assim, olha, qual que é a sua... Desenha o caminho da escola. Sim. Então, aquelas crianças que dependem de uma condução e vão de carro, o desenho delas é assim, ela sai de casa, ela faz um caminho e chega na escola. A criança que tem essa mobilidade de ter o acesso próximo dela, ela vai desenhando seu caminho, aí tem uma flor, tem uma árvore, tem uma fachada de um... Isso... Ela compreende o espaço. Sim. Entendeu? Para o desenvolvimento dela. Tem dentro do currículo isso, Gabriel. A gente trabalha em ciências da sociedade. E é isso mesmo, eles riscam assim, porque a maioria tem que pegar ônibus. Você não grava o caminho, né? Não cabe só na escola. É todo um planejamento dessa criança ter o acesso à escola próximo, ter mobilidade. Sim, não mandar ela para outro lugar.